A paz de Cristo seja com todos vós. Pois bem, como nós havíamos prometido no vídeo anterior, que hoje nós iríamos começar a falar sobre o profético. Quando nós estamos a falar do profético, nós devemos começar por falar por Deus. E a primeira coisa que nós devemos nos referir quando nós falamos sobre o profético é que Deus fala. Deus fala. Deus é um Deus que fala. A Bíblia diz em Gênesis 1:3 que Deus diz: haja luz, e houve. A palavra de Deus também declara em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não o faria? Falaria ele e não o confirmaria? Falaria ele e não o confirmaria? Deus é um Deus que fala. Nós estamos a lidar com Deus que fala. Quando nós entramos em oração, os filhos de Deus devem estar expectantes em ouvir a voz de Deus. Se nós lemos em Mateus 4, a Bíblia também declara que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, nós estamos a falar de um Deus que fala. Se negar o profético é negar essa qualidade de Deus, que é Deus que fala. E o próprio Deus, se nós lermos em Salmos 115, a partir do versículo 4 a 8, o salmista fala em nome do Senhor, repreendendo o povo que seguia aos ídolos, que tinham boca e não falavam, que tinham ouvido e não ouviam. Deus jamais poderia zombar-se de alguém que tem boca e não fala, se ele mesmo tivesse boca e não falasse. Portanto, nós estamos em presença de um Deus que fala. Quando nós falamos do profético, nós estamos em presença de um Deus que fala. Temos que reconhecer isso. A primeira coisa que nós temos que meter em nossa mente é que Deus é um Deus que fala. E lembremos-nos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Se nós lermos, por exemplo, em Romanos 4:17, a Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não são como se fossem. Tá vendo? Chama. Como é que ele chama? Falando. Falando, Deus chamou a existência da terra. Falando, Deus chamou a existência dos céus. Falando, Deus chamou a existência da criação. Portanto, nós estamos em presença de um Deus que fala. E quando nós estamos no profeta, nós não podemos negar essa verdade. É a primeira verdade, que Deus é um Deus que fala. A segunda verdade, nós encontramos em Hebreus, capítulo de número 1, no versículo 1. Que diz: havendo Deus falado antigamente aos nossos pais por meio dos seus profetas de muitas formas e muitas vezes, ok? Ali nós encontramos várias verdades. Eu não quero entrar em detalhe dessas verdades, mas apenas quero dizer que Deus falou aos pais por meio dos profetas. E hoje, infelizmente, em alguns círculos, os cristãos, nós os cristãos, tendemos em ligar Deus apenas em uma forma de falar, que é a pregação. É verdade que Deus fala por intermédio da pregação, mas a pregação não é a única forma pela qual Deus fala. Nesse vídeo nós não vamos falar sobre as diversas formas que Deus usa para falar, nós vamos falar num outro vídeo. Mas se nós lermos Hebreus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Deus falou de muitas formas. Muitas formas. Quer dizer que há muitas formas pelas quais Deus usa para falar. Não é somente a pregação. Okay? Mas o que eu quero deixar claro é que Deus fala. É que Deus é um Deus que fala. Porque é um Deus que se relaciona com o seu povo. É um Deus que comunica-se com o seu povo. E para comunicar-se com o seu povo, Ele fala. Ele usa a sua voz. Ele usa a sua palavra. Ou melhor, usa a sua palavra para comunicar-se com o seu povo. E quando falamos do profético, não podemos deixar de acreditar, não é, que Deus é um Deus que fala. E não podemos colocar Deus em uma única forma de falar. O falar de Deus não é unidimensional, é multidimensional.
Ok? Nós temos que crer que Deus fala. Pois, voltando ao profético, sem sair do profético, porque o falar de Deus é o profético, é o começo, é Gênesis do profético, porque a Bíblia diz em Gênesis 1:3, conforme diz, e disse Deus, Deus falou. Ok? Voltando, afinal de contas, o que é o profético? O que é o profético? Bom, o profético é chamar as coisas, é chamar ou falar as coisas, anunciar as coisas que ainda não são, mas como se fossem, mas que já são. As coisas que ainda não são, mas como se fossem e que já são. O que é que eu quero dizer com isso? O profético começa no espírito. Por isso que eu digo, é chamar as coisas que ainda não são. Ainda não são aonde? No mundo físico, mas como se já fosse aonde? No mundo físico, mas que já são aonde? No mundo espiritual. Lembre-se que tudo começa no espírito. Tudo começa no espírito. Portanto, o profético sai de Deus. A palavra sai de Deus, sai do coração de Deus. Chega até o coração do homem. E depois é que se manifesta fisicamente. Se nós lermos Isaías 9:6, o profeta Isaías diz: um menino se nos nasceu. Um menino se nos nasceu. Um menino se nos nasceu. Ele não disse que um menino se nos nascerá. Mas ele disse: um menino se nos nasceu. Quer dizer, ele anunciou as coisas que ainda não eram, como se já fosse, mas que já era. Ainda não era no mundo espiritual, no mundo físico. Ele anunciou como se já fosse no mundo físico, porque ele disse: um menino se nos nasceu, como se já fosse, mas que já era no mundo espiritual. O profético é chamar as coisas, é anunciar as coisas que ainda não são, como se fossem, mas que já são. Ainda não são no mundo físico, como se já fossem no mundo físico, mas que já são no mundo espiritual. O profético também é anunciar as coisas que estão por vir. Ou melhor, o profético é trazer o futuro no presente, revelar o futuro no presente. Porque Isaías, volto ao profeta Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta diz: um menino se nos nasceu. E esse menino só nasceu 700 e tal anos depois dessa profecia. 700 e tal anos depois dessa profecia. Porque Isaías profetizou 700 e tal anos antes de Cristo. Mas ele disse: um menino se nos nasceu. Não é? E ele estava a falar de Cristo. Você lê, ele diz que ele será chamado Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, enfim. Você encontra aí em Isaías 9, versículo 6. Mas ele diz que um menino se nos nasceu. Quer dizer que 700 e tal anos antes de Cristo nascer, Isaías viajou no tempo profeticamente, não é? Chegou até em Belém da Judeia, viu o nascimento de Cristo e ele recuou no espaço na sua época, não é? E anunciou como se já tivesse acontecido. Então o profético é anunciar as coisas que ainda não são, como se fossem, mas que já são. Número 1. Número 2, o profético também é anunciar as coisas futuras no presente, revelar o futuro no presente. O profético também é anunciar, não é? As coisas que ainda não são, mas fazendo recurso às coisas que já são e às coisas que já eram. Se nós lermos o livro de Apocalipse, Revelação de Apocalipse, o anjo disse a João, o apóstolo, ele diz que lhe seria anunciado não só as coisas que haviam de acontecer, mas também as coisas que eram na altura. Se nós lermos a mensagem que o anjo deu a João para as 7 igrejas, não é? A igreja de Laodiceia, Filadélfia, Sardes
Esmirna, enfim, as 7 igrejas de Apocalipse, nós vemos e observamos que na maior parte das igrejas, o anjo não começa por anunciar as coisas que vão acontecer nas igrejas. Mas o anjo começa por fazer um diagnóstico daquela que era a situação da igreja. Okay? Como é que era o comportamento da igreja, como é que a igreja andava, e em função daquilo Deus, por intermédio do seu anjo, anunciava qual seria o futuro da igreja. Portanto, o profético não é só anunciar as coisas que vão vir, mas com base nas coisas que já são e que eram, o profético anuncia as coisas que hão de vir. É isso que aconteceu na vida de João, quando transmitiu a mensagem, não é, às igrejas, e a mensagem que nós conhecemos, que está no livro de Apocalipse. Bom, agora, por que do profético? Bom, se nós lermos em Job, não é? Livro de Job, capítulo número 33, versículo 16 a 18, nós vamos encontrar uma série de informação que levam, não é? Uma série de razões, aliás, que levam à existência do profético. Ok? Que levam à existência do profético. Ali diz que Deus fala ao homem uma vez ou outra, quando vem o sono profundo sobre este, e esse não se apercebe. E ele fala por quê? Para apartar o homem daquilo que faz. Lembra que eu disse? O profético anuncia as coisas que são. Então, aqui o Jó disse que Deus fala para apartar o homem daquilo que ele faz. Para desviar o homem, desviar a alma do homem da cova. Não é? E desviar a sua vida da espada. Ok? Se nós lermos em 1 Coríntios 4:3, a Bíblia apresenta as razões pelas quais Deus fala profeticamente. É para edificação, para conforto e para exortação. Se nós lermos ainda em Deuteronômio 5, acho 24, não é? A Bíblia diz que Deus fala. E quando Deus fala, o homem permanece vivo. Ou seja, Deus fala para que o homem tenha vida. Deus fala para instruir o homem. Deus fala para guiar o homem. Portanto, é necessário que haja o profético. Porque a própria palavra diz em Provérbios que do homem vem a preparação do coração, mas de Deus a resposta da boca. Também está escrito que os homens traçam seus planos, mas Deus é quem guia os seus passos. Como é que Deus guia os seus passos? Deus guia os seus passos através da sua palavra. Por isso é necessário que haja o profético. O profético serve também como direção divina. É uma direção que Deus dá ao seu povo sobre os caminhos que este deve trilhar em função dos acontecimentos, em função do comportamento atual do seu povo. Ok? Por essa razão é que Deus fala ao seu povo. Bom, a razão fundamental, básica, resumindo, Deus fala é para que o homem viva. Se os teus projetos deem certo, é para que você tenha vida, e vida em abundância nos teus projetos. Por isso é que Deus fala para te instruir para que você suceda bem naquilo que tiver a fazer, e no final é para que você tenha vida naquilo que você tiver a fazer. Por isso é que o profético vem para que você tenha vida, e vida em abundância. Pois bem, nós falamos, não é? Fizemos uma breve introdução sobre o profético hoje. Eu não quero alongar muito, porque existem muitas coisas para nós falarmos ainda no quadro do ministério profético. Basicamente, o que eu vou lhe dizer é que o profético existe e Deus fala. E o objetivo de Deus, quando fala com o seu povo, é para que o povo tenha vida. Por isso que está escrito, Ele enviou a sua palavra, e a sua palavra os libertou. E a liberdade que a palavra de Deus trouxe é a vida. Ok? É a vida. Isso é muito importante que nós saibamos da importância do profético. O profético serve para nos dar direção divina.
O profético serve para nos firmar nos planos, nas decisões, nas ideias que nós traçamos para nossas próprias vidas. O profético serve no final para que nós tenhamos vida. Por isso é que em Deuteronômio 5:24 está escrito que Deus fala, e quando Deus fala, o homem permanece vivo. Espero que Deus tenha abençoado, não é, a sua vida por intermédio dessa mensagem. Você já sabe o que é o profético e você sabe por que Deus fala. Ou seja, o objetivo desse vídeo, não é, era basicamente definir o profético e mostrar em linhas curtas, não é, as razões pelas quais Deus usa o profético para falar com o seu povo, quer de forma direta ou indireta. Ok? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o profético no Velho Testamento. E no vídeo a seguir vamos falar sobre o profético no Novo Testamento. Vamos fazer uma incursão bíblica sobre o profético, para que nós saibamos, não é, que o profético que hoje se manifesta não existiu hoje. Não se admire, não fique espantado, não despreze, porque o profético é bíblico e não começou agora. Começou desde o primórdio, e Deus é um Deus que ama falar com seu povo, aliás. Que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, e conto consigo para o próximo vídeo, no qual nós vamos fazer uma incursão profética no Velho Testamento. Deus abençoe rica e poderosamente. Shalom.